Bom dia, igreja. A paz do Senhor, amém? Isaac, o nome da palavra é sobre vaidade, tá? Eu esqueci de falar para você. Queridos, como eu já disse, nesta manhã, eu queria compartilhar algo que Deus vem falando no meu coração já faz uns 60 dias, a respeito de uma coisa que, em algum momento da nossa vida, nós passamos, que é a tal da vaidade. E eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia, no livro de João, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 22 até o 36. João 3, do 22 ao 36. Amém? Todo mundo achou? Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esta minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, este confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Pai querido, quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estar aqui nessa manhã, conversando, Pai, com os meus irmãos. E eu te peço, Deus, que essa palavra possa cair no coração de cada um dos meus irmãos, assim como caiu no meu, Pai. Em nome de Jesus, que tudo que for dito aqui, Pai, que venha do Senhor e seja para a edificação da tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém. Queridos, eu não sei se vocês tiveram essa percepção que eu tive, porque quando eu li essa palavra, muitas vezes eu já li essa palavra, mas quando nós estávamos estudando essa palavra no grupo caseiro, o Espírito Santo me trouxe uma revelação que eu nunca tinha tido. O inimigo, ele estava tentando aqui João Batista, com a sua vaidade. O inimigo estava tentando João Batista a ter ciúmes de Jesus. Vocês conseguem perceber nas entrelinhas como é que o diabo trabalha? Ele usa os próprios discípulos de João para chegar até João e falar assim: mestre, aquele que estava conosco agora está lá batizando, e a multidão vai ter com ele. Como se falasse assim: o Senhor começou primeiro, o Senhor que batizava, agora ele foi batizado pelo Senhor e agora ele está lá batizando todo mundo e aqui vem pouca gente. Eu imagino mais ou menos a cena dessa forma. E aí, João, que era uma pessoa admirável, porque João era um camarada que ele veio para este mundo sabendo qual era a sua missão. Ele sabia qual era a missão dele. Ele veio preparar o caminho do Senhor Jesus, né? A Bíblia fala que quando Maria foi visitar Isabel, que era sua prima, Isabel estava grávida de João e Maria estava grávida de Jesus. A Bíblia fala que quando Maria saudou Isabel, a criança saltou dentro do seu ventre. Por quê? Porque sabia que ali estava o seu Senhor.
Então, queridos, tudo isso tem um significado, mas o que mais importa é que João sabia da sua missão, tanto é que ele fala aqui, né, no versículo 30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu fico pensando se fosse eu, até compartilhei isso no grupo, na nossa humanidade, né, talvez ia falar, não, é verdade, quem que essa pessoa pensa que é? Chegou agora, já está lá, querendo ocupar o lugar que era meu. Sabe por quê, queridos? Porque o diabo, ele atua muito na vaidade. Eu não sei se, quantos aqui assistiram aquele filme Advogado do Diabo? É um filme bem antigo já, com o Al Pacino. Poucas pessoas assistiram. Se você não assistiu, eu indico que você assista, porque tem umas lições muito valiosas naquele filme. A última cena do filme, o Al Pacino, ele estava fazendo o papel do diabo. A última cena do filme, ele aparece e fala assim: a vaidade é o meu pecado favorito. Ele fala isso. A vaidade é o pecado favorito. Queridos, mas João Batista, ele não se deixou levar pela vaidade, ele não teve ciúmes, ele não teve orgulho e ele não teve inveja de Jesus. Ele não caiu na cilada do diabo. Mas nós vamos ver aqui que muitos outros caíram. E nós, muitas vezes, já caímos e continuamos caindo, porque não conseguimos ter a percepção daquilo que o diabo assopra nos nossos ouvidos, e aquilo vem, aquela semente é lançada no nosso coração, e aquilo brota, e aquilo germina, aquilo se transforma numa árvore, e daqui a pouco isso te sufoca, e você não tem mais vida. Eu estava compartilhando com um irmão, agora cedo, eu falei, essas coisas, elas devem ser tratadas no início. Quando a gente tiver qualquer raiz de amargura, qualquer raiz de vaidade, de inveja, de ciúmes, trate isso, não deixe isso crescer na tua vida. Eu fui ver no dicionário, né, o que é a vaidade. A vaidade diz que é a qualidade de ser vão, inútil, sem solidez, sem duração. É isso que é a vaidade. Os ciúmes é receio de perder alguma coisa. E o orgulho é um conceito elevado de alguém, que alguém faz de si mesmo. Sabe aquela pessoa empombada, né? Acha que é a última bolacha do pacote? Isso é uma pessoa orgulhosa. Ninguém sabe mais do que ele, ninguém pode tocar na vida dele, porque ele já é autossuficiente. Então nós temos que cuidar, amados. No Salmo 24, não precisa abrir, no Salmo 24, versículo 3 e 4, a palavra diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aí ela responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente. Então, queridos, se você não sabia, a partir de hoje você vai ficar sabendo. Vaidade é pecado, e nós temos que combater. E nós vamos ver aqui, durante a ministração, vários tipos de vaidade que nós temos, né? Muitos tipos de vaidade. Tudo aquilo que ocupar o lugar de Jesus na nossa vida é pecado, inclusive é vaidade. Aí eu comecei a estudar na palavra, e o Senhor foi me mostrando que desde o princípio foi assim. Lúcifer, que é o diabo, a palavra diz que ele era um anjo de luz, de grande beleza, de grande poder. Quem deu essa beleza e esse poder para Lúcifer? Deus. E o que aconteceu com Lúcifer? Ele se envaideceu. Ele começou a olhar para Deus e ter inveja de Deus. Ele começou a ter ciúmes de Deus. Ele se achava tão poderoso quanto Deus. Olha a petulância. Então, o que aconteceu na vida dele, ele usou na vida de muitas pessoas que a Bíblia relata. E continua usando nos dias de hoje, nas nossas vidas. O primeiro exemplo que eu queria ler com você, está no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis 4, do 1 ao 8. É uma história que todos nós conhecemos, mas que muitas vezes passa desapercebido o que aconteceu no coração de Caim. E conheceu Adão a Eva, sua mulher,
E ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Teve mais a seu irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. Obrigado, meu querido. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. Para pensar, por que Caim matou Abel? Por ciúmes, por vaidade ferida, ciúmes, inveja, orgulho, vários adjetivos que nós podemos usar. Mas Caim, ele fez isso principalmente pela sua vaidade, que foi ferida. Pule um pouquinho para frente, vamos lá no capítulo 37 de Gênesis. Outra história bastante conhecida, né? Gênesis capítulo 37, vamos ler o versículo 11 e depois do 26 ao 28. Essa história aqui fala de José, filho de Jacó, e seus irmãos. No versículo 11 diz assim: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Agora pule lá para o versículo 26. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Eu estou lendo aqui só um breve resumo, mas se você não conhece a história, eu aconselho você a chegar em casa e ler. Porque essa aqui é a história de uma família, onde os seus irmãos tiveram ciúmes e inveja de José, porque a vaidade deles estava ferida. Porque o pai tinha José como um filho preferido. José fazia tudo para agradar o seu pai. E os seus irmãos começaram a ter ciúmes, começaram a ter inveja. Vocês percebem? Mesma coisa que aconteceu com Lúcifer, mesma coisa que aconteceu com Caim, mesma coisa que aconteceu com os irmãos de José. E agora mais um exemplo. Abra lá em 1 Samuel, capítulo 18. Primeira Samuel, capítulo 18. Vamos ler do versículo 5 até o 8. É outra história bem conhecida, né? De Saul e Davi. Versículo 5 diz assim: e saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Até aqui tudo certo, né? Comemorando, os homens estão voltando da guerra, vão comemorar. Agora perceba aqui no versículo 7, e as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam:
Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares. Colocaram Davi numa prateleira superior à de Saul. Versículo 8 diz: então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? Vocês percebem aqui a vaidade de Saul, totalmente ferida, os ciúmes que Satanás colocou no coração de Saul, para que ele tivesse inveja de Davi, por causa de algo que as mulheres estavam cantando. Elas falaram que eu só matei milhares, e Davi matou 10 milhares. Quem ele pensa que é? Só falta agora o reino para ele. Ele já está sendo reconhecido pelo povo. Perceba a estratégia do inimigo, queridos. Vá no capítulo 19, uma folha à frente. Versículo 1. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Jonatas era um amigo íntimo de Davi. Eles tinham feito uma promessa um ao outro, né? De um cuidar do outro e da sua descendência. Porque Jonatas conseguia enxergar em Davi um ungido de Deus, um homem cujo o braço do Senhor estava sobre a vida dele. E Jonatas não via mais isso sobre a vida do seu pai. Mas Saul estava cego. Sabe por quê, queridos? Porque a vaidade, ela cega as pessoas. E atrás da vaidade vem o ciúme, vem a inveja, vem o orgulho, como eu disse antes. Mas a vaidade, ela cega as pessoas. Então, do mesmo modo que o diabo caiu, ele também usou os corações de Caim, dos irmãos de José, coração de Saul, e também tentou o coração de João Batista, com a mesma artimanha, só que ele não conseguiu. Como diz o ditado, né? Ele não tirou farinha com João Batista. João Batista estava focado. Ele estava focado naquela tarefa para a qual Deus havia designado ele. Ele não perdeu o foco. Se ele caísse naquele blá blá blá, daqueles homens que estavam ali falando que Jesus já estava batizando mais gente do que ele, talvez o coração dele ia se encher de vaidade, e de inveja, e de ciúmes. Mas João Batista sabia qual era o propósito dele. Será que nós sabemos qual é o nosso propósito nessa vida, amados? Será que nós sabemos o nosso chamado? E eu não estou falando chamado no mundo, chamado de estudo, de ganhar dinheiro, de ter empresa, não é isso. Eu estou falando do nosso chamado no reino. Será que nós temos a clareza qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado diante do reino de Deus? Qual é o nosso chamado dentro da congregação, para servir a congregação? Queridos, quantas vezes nós não caímos na mesma armadilha? Eu queria dar um breve testemunho aqui, a respeito da minha vida. Nasci numa família muito pobre, onde você tinha que estudar. Desde pequeno, o pai e a mãe falavam: você tem que estudar para você ser alguém na tua vida. Então a gente, estudava em colégio público, mas todos da minha casa graduaram, se formaram. E todos venceram, vamos dizer assim, venceram falando financeiramente, puderam dar uma vida melhor para sua esposa e para os seus filhos. Mas eu comecei a trabalhar com 14 anos de office boy, aqui numa empresa que tinha aqui para cima, aqui a Sambra, onde caiu aquele barracão. Eu com 14 anos entrei ali de office boy. E eu fui subindo dentro do escritório. Com 19 anos eu era encarregado do departamento pessoal. Talvez hoje você fale assim: encarregado do departamento pessoal. Só que naquela época não tinha computador ainda, amados. O encarregado do departamento pessoal, ele fazia tudo na mão, cálculo de folha de pagamento, tudo era na mão. Se imagine um menino de 19 anos controlando um RH de uma empresa que tinha 150 funcionários. Ali eu comecei a me envaidecer. Falei: eu sou o cara. Com 21 anos de idade, eu resolvi trocar de emprego. Entrei no laboratório, na indústria farmacêutica. Entrei numa das maiores empresas do mundo.
Teve prova, vários dias fazendo prova, um monte de gente na cidade fazendo prova. Não era concurso, mas tinha várias provas. E eu precisava ganhar mais. Eu já tinha nascido o Tiago, precisava de tratamento, e eu precisava ganhar mais. E nesse tempo eu estava desviado. Eu me afastei do Senhor com 15 anos de idade, então nesse tempo eu estava desviado. Mas o Senhor nunca deixou de cuidar de mim. Porque tinha alguém que orava. Tinha alguém que pagava um preço pela minha vida. Aí com 21 anos eu entrei nesse emprego, comecei a ganhar muito dinheiro, gente. O meu salário inicial era 19 salários mínimos. 19, eu ganhava 5 ali como chefe do departamento pessoal, entrei ganhando 19. Passou 3 anos, eu fui promovido a gerente, Paraná e Santa Catarina. Passei a ganhar 33 salários mínimos, fora os benefícios que a empresa dava. Com 24 anos de idade, você imagina um rapaz com 24 anos de idade, ganhando toda essa grana. Eu com 21 anos de idade, eu comprei minha primeira casa própria. Os meus pais só foram conseguir a casa deles com 50 anos de idade. Eu com 21 já tinha minha casa própria. Com 24 anos, eu era gerente de uma das maiores empresas do mundo. Como é que você acha que fica o coração? Afastado de Deus, envaidecido, me achando o cara. Sabe, eu falei, não, eu sou muito mais inteligente que essa turma aí. Eu passei, me contrataram, agora fui promovido. Não teve nenhuma promoção na empresa com 3 anos de trabalho. Eu fui promovido, eu era o melhor vendedor do Brasil. Agora eu vou lutar para ser o melhor gerente do Brasil. Vocês percebem, queridos, a vaidade, né? Ela vai. E aí, com 24 anos eu fui promovido, com 25 anos eu voltei para o Senhor. E aí a minha vida mudou. A minha vida mudou radicalmente, porque tudo aquilo que eu estava acostumado, bajulação. O Alcione foi gerente da indústria farmacêutica, ele sabe. Gerente da indústria farmacêutica é muito bajulado, gente. Porque todo mundo, toda cidade que você visita, que você encontra os colegas, eles te bajulam, porque se um dia tiver uma vaga, você pode convidá-los para trabalhar. Era eu que contratava, eu demitia, eu contratava. Então eu comecei a entender que bajulação e aquisições materiais só alimentavam a minha vaidade. Preste atenção nessa frase. Bajulação e aquisição material, Deus não é contra a aquisição material. Mas se isso está tomando conta na tua vida, bajulação e aquisição material, elas só estão alimentando a tua vaidade. E eu, quando me converti, eu percebi que eu precisava alimentar o meu espírito. E somente o Senhor pode alimentar o meu espírito. Nada nesse mundo pode suprir aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Nada. Aí eu deixei de ser um homem vaidoso, por mais que eu não demonstrasse. Eu nunca fui orgulhoso de achar que era melhor que os outros por causa das coisas. Mas dentro do meu coração, Deus começou a me mostrar que eu era vaidoso. Eu tinha vaidade pelas coisas que eu conquistei. E voltando agora para a nossa realidade, queridos. Quantas vezes nós já tivemos ciúmes de um irmão ou de uma irmã? Quantas vezes? Fale aí para Deus no teu coração. Quantas vezes nós vemos um irmão sendo usado tremendamente e a gente olha assim, nossa, mas por que Deus prefere ele e não prefere eu? Será que ele não paga um preço mais que você? Será que ele não se dedica mais à oração, mais ao estudo da palavra? Será que ele não se consagra em santidade mais diante de Deus do que eu? Porque a gente tem uma tendência de sempre pôr a culpa no outro. Uma coisa que eu sempre falo, queridos, Deus não tem filho preferido. O filho preferido de Deus é Jesus. Nós aqui, Deus não tem filho preferido, nós somos todos iguais. Se Deus usa mais o Alcione do que a minha vida, eu não devo ter inveja do Alcione, eu não devo ter ciúmes do Alcione, nem do Jefferson. Eu tenho que olhar para a minha vida e falar assim, Deus, me mostra o que eu preciso fazer. Que área que eu preciso mudar, o que eu preciso me dedicar mais.
e não ficar olhando para a vida do outro, porque a nossa tendência é essa. A gente nunca deve esquecer que os ciúmes, a vaidade e o orgulho andam de mão dada. Eles andam de mão dada. Eu estava pensando, quando eu escrevi essa palavra, eu vou na academia 3 vezes por semana, não gosto, até estava conversando com o Alcione, esses dias nós viajamos juntos, a gente estava falando, ele também não gosta, o Jefferson também não gosta, não adianta ele falar que gosta, que eu sei que não gosta, mas a gente vai na academia por uma questão de saúde, e eu não sou contra quem vai na academia, mas às vezes eu estou lá na academia e eu fico olhando, aquelas pessoas lá ficam 2, 3 horas, dentro da academia, na frente de um espelho, sabe, para ficar fortão, bombadão, para sair desfilando, me dá pena, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa, ela gasta tanto tempo da vida dela, cuidando da carne, que a terra vai comer, e não cuida do espírito, e às vezes para a gente parar 15 minutos, para ler a palavra ou para orar, a gente fala que não tem tempo, Então, queridos, não sou contra fazer exercício, tá? A gente precisa, para a saúde, mas desde que isso não envaideça o teu coração, toma cuidado com a vaidade. Eu sempre falo para minha esposa, desde que a gente se converteu, tem um ditado popular que diz assim, quando nós tivemos um jantar aqui semana passada, estava uma maravilha, mas tem um ditado popular que fala assim, mulher se arruma para outra mulher ver. Eu quero dizer para cada uma de vocês, rejeite isso na tua vida. Isso não pode ser uma verdade. Mulher tem que se arrumar para o marido ver. Para o marido desejar. Não para outra mulher ficar olhando e se comparando. Você sabe por quê? Porque isso é vaidade. Isso nasce a raiz de vaidade no coração. Então, são algumas coisas, são as raposinhas, que a gente vê aí por fora, que acabam entrando na cabeça do crente, e a gente começa a usar isso. A mulher se arruma para outra mulher. Rejeite isso na tua vida. Isso não é de Deus. Mulher que é casada, se arrume para seu marido ver. Eu sei que mulher é mais observadora que o homem, Eu, se me perguntar, ontem eu tive uma reunião com o Alcione, se perguntar que camiseta que ele estava usando, eu não lembro. Agora, se perguntar para minha mulher que roupa que fulana estava usando no jantar, sabe. Porque mulher é assim, Eu não estou criticando isso. Isso é uma coisa natural. Eu sou desligado. Muitas vezes estou saindo de casa, ela fala, você vai com essa roupa? Então, queridos, a palavra diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17, fala assim, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. Quem são os outros gentios? Não sei se você sabe, mas nós éramos gentios. Hoje nós somos filhos do Altíssimo. É ou não é? Mas os outros gentios andam na sua vaidade, e a Bíblia nos alerta para que nós não andemos também como os outros. Nós andávamos dessa forma, amados, antes de nós conhecermos a Jesus. Agora nós somos propriedade exclusiva sua, nós somos povo santo, nós somos sacerdócio real. Jesus morreu para que eu e você estivéssemos aqui. Nós temos um dono, eu não sei se você sabia disso, mas nós temos um dono. E nós tínhamos outro antes. Mas nós temos um dono. E por que a gente vive muitas vezes como se Jesus estivesse tão longe, Nos esquecemos que nós somos templo e sacerdócio. Nós nos esquecemos que o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Nós nos esquecemos, amados. Nós nos comportamos como se Jesus está lá no céu, zilhões de quilômetros. Jesus está aqui, amados. Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos ali, eu estarei. Por isso eu tenho convicção que Jesus está aqui nesta manhã. Todos os louvores maravilhosos que nós cantamos aqui, é para Ele.
Não é para agradar alguém, não é para agradar os músicos, mas o louvor é para o Senhor. Mas isso é outro assunto. Queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 10. A palavra, ela nos traz alguns alertas. Como eu disse, estava até falando sobre isso quinta-feira lá no grupo. Vocês têm dúvida que Deus quer o melhor para nós? Eu não tenho dúvida, nenhuma. Deus quer o melhor para nós. A palavra diz que se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, se o meu filho pedir um pão, eu não vou dar uma cobra, um escorpião. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Mas queridos, existem algumas coisas que às vezes nos impedem de receber as coisas de Deus. Do 1, capítulo 3, do versículo 1 até o 10. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo está falando. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Vocês percebem aqui como João Batista, ele não foi nem um pouco carnal? Se ele fosse carnal, ele teria caído nessa cilada aqui. Como os irmãos lá de Corinto estavam caindo, eles estavam discutindo, né? Não, eu sou de Paulo, não, você é de Apolo. Paulo é melhor do que Apolo, não, Apolo é melhor. Versículo 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, queridos, a palavra diz aqui que se nós tivermos inveja uns dos outros, nós somos carnais. A criança, quando nasce, ela recebe leite. Eu e o Jefferson, nós estamos com um netinho novo, que hoje o Estevão está completando 1 mês. Então a gente está lá, né, e vê a Isabela dando mamar para ele, e até esse dia a gente brincou, falou, meu Deus, essa criança mama de 2 em 2 horas, ele chora, quer mamar. Eu comecei a me lembrar quando eu me converti. Queridos, o primeiro dia que eu me converti, eu sentei no quarto, eu li os 3 primeiros livros da Bíblia inteiro. Tanta fome que eu tinha, tanta fome. E tinha coisa que eu não entendia, eu já arriscava, marcava para perguntar para alguém, mas eu tinha fome. É a fome que o Estevão tem de leite, mas eu estava recebendo leite. E o que Paulo fala aqui? Conforme vai crescendo, ela vai trocando o alimento. Você pega a Sofia hoje, que é a irmãzinha do Estevão, também é nossa neta, né, Jefferson? Está com 2 aninhos e meio. Pega a Sarinha, que completou 2 anos esses dias. Dê só leite para ela para ver o que acontece. O que acontece, Débora? Ela vai reclamar, não vai? Mesmo que seja o leite de mamadeira, vai reclamar. Ela já quer comer, ela quer mastigar. E por que na vida espiritual muitas vezes nós ficamos bebês a vida inteira? Nos contentando somente com gotinhas de leite, sendo que nós já devíamos estar comendo um alimento sólido, para crescer espiritualmente, crescer em estatura. A palavra diz isso. Agora pega uma criança e dá uma costela para ela comer, um recém-nascido, põe na boca, vai morrer. Na vida espiritual é a mesma coisa, amados. Nós nos convertemos, nós começamos
com leitinho, aí vem a papinha, e daqui a pouco você está comendo uma costela. Estou falando figuradamente, né, queridos? Mas na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Porque em Efésios 4,13 a palavra diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eu não sei o que a tua Bíblia diz, a minha diz até que todos. A palavra não está dizendo aqui que até que o Alcione chegue, até que o Jefferson chegue. Até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, até que todos cheguemos à estatura de Cristo, até que todos no teu trabalho, na tua escola, onde quer que você ande, a pessoa olhe para você e ela não consiga mais enxergar você. A pessoa vai olhar para o Paulo e não vai enxergar o Paulo, ela vai ver Jesus. A pessoa vai olhar para a minha vida e vai ver Jesus. Quando acontecer isso, amados, é porque eu atingi a estatura do varão perfeito. Vocês percebem, amados? Que Deus, Ele quer nos alimentar de uma maneira mais profunda, mas muitas vezes nós não podemos receber, porque nós temos raiz de inveja, raiz de amargura, ciúmes, orgulho. Essas coisas bloqueiam o nosso crescimento espiritual. Essas coisas impedem o nosso crescimento espiritual. Muitos ainda têm dissensões, como a palavra diz, né? O que é uma dissensão? Conflito, intriga. Uma coisa, queridos, que eu tenho aprendido, desde que eu me converti, e eu sempre combato isso, é que como o crente gosta de falar da vida dos outros. Muitas vezes a gente se reúne, em vez da gente falar, eu falar da minha vida, e a pessoa falar da vida dela, quando a gente vê, se a gente não cuidar, a gente está falando da vida de um terceiro. O inimigo é perspicaz. E aí vem os conflitos, as intrigas. E isso mostra que muitos de nós somos carnais. E não podemos ser tratados pelo Senhor como espirituais. Você não quer mais que eu leia aqui, ô senhor? Está difícil aqui sem luz. Já enxergo pouco. Não sei se vocês sabem, mas eu enxergo só com o olho esquerdo. É verdade, o olho direito só tenho 10% de visão. Deus começou a me mostrar quantas vezes eu já tive ciúmes de irmãos. Sabe, eu vou explicar para vocês. Muitas vezes você leva uma pessoa a Cristo. Você, investiu tempo, você ministrou, você orou, você cuidou, aquela pessoa se converteu. A hora que aquela pessoa está crescendo, dali um pouco ela chega para você e fala: eu não queria mais caminhar com você, eu queria caminhar com fulano. Amém. Mas nem sempre foi assim na minha vida. Muitas vezes eu ficava brabo, eu falei: mas eu investi tanto tempo na vida desse caboclo aí, agora ele vai querer andar lá com o Alcione. A gente tem que entender, falei, se for para o teu crescimento, amém, vá e cresça. Porque a palavra ensina isso. Um plantou, o outro regou, mas o crescimento vem de Deus. Muitas vezes nós nos apossamos das pessoas como se elas fossem propriedade nossa, elas não são. Nós somos propriedade do Senhor Jesus. Ele pagou preço, eu não paguei preço nenhum, nem vocês. Então como é que eu posso ser dono de alguém? Isso é para nossa reflexão, queridos. Nós não somos de Paulo nem de Apolo, nós somos todos do Senhor. Porque essas coisas acontecem, amor. Acontece muito na vida da igreja. Acontece. De a gente ficar se comparando. Não se compare com ninguém. Eu quero dizer uma coisa para você: você é único. Deus te capacitou com dons, talvez você ainda não descobriu qual dom que Deus te deu, mas Deus te capacitou com dons, e você é único. E os dons não é para você, os dons é para você usar a favor da igreja. Amém? Estava conversando com a minha esposa domingo, nós vimos o Elvis pregando aqui, né? E o Elvis tem uma graça assim, ele é muito comunicativo, né? E eu não sei, mas eu gosto muito de ouvir ele falar. Eu gosto muito de ouvir ele pregando. E eu estava conversando isso com a minha esposa. E Deus me mostrou
que cada um de nós tem uma graça. O Alcione tem uma graça especial quando ele vem aqui ministrar. O Jefferson tem uma outra graça. O Elvis tem uma outra. E eu tenho uma outra. Se eu quiser copiar o Alcione, o Jefferson ou o Elvis, o que vai acontecer? A ruína é certa. Você sabe por quê? Por quê, queridos? Porque Deus deu uma graça para cada um. E nós temos que pensar que todos nós juntos, nós fazemos parte da multiforme graça de Deus. O que é, Alcione? É, jamais. Eu não sei nem bater palma quando estão tocando a música, imagine dançar. Coordenação não é comigo. E com o Alcione também não, né? Porque depois que nós dois dirigimos o louvor lá na igreja em Joaçaba, não sei o que aconteceu, o Jamê nunca mais voltou. Ai, queridos, mas a gente passa cada uma que não é fácil. Nós dirigindo louvor, é verdade isso, nós dirigindo um louvor lá, eu e o Alcione, não tinha um violão para acompanhar, não tinha uma sanfona, não tinha um piano, não tinha nada. Eu e o Alcione no gogó, um monte de gente que não sabia nem cantar os hinos, e nós dois, um batendo palma, o outro cantando, e eu já me orando. E o Jamê não é fácil. O Jamê mandando mensagem para a Delcia está acontecendo tal coisa aqui, ore aí porque... Mas glória a Deus, porque eu não tenho graça para isso, eu não tenho dom para isso. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, eu falei, eu amo guitarra. Se tem um instrumento assim que eu gosto de ouvir, é guitarra. Mas não sei tocar nem violão, como é que eu vou tocar guitarra? Não por falta de ir na aula, quando eu era moleque, meu pai me colocou na aula de violão, nunca aprendi nada. E o Thiago não caiu longe do pé, viu? Diz que o cavaco não cai longe do pé. O Thiago fez 2 anos de aula de violão, não sabe uma nota. Mas Deus deu outras habilidades, é ou não é? Então, isso Deus me trouxe no coração, para que a gente não caia na inveja, na vaidade. Quando você é muito bom numa área, não se envaideça disso, não se orgulhe disso, porque muitas vezes o teu irmão não é bom nessa área que você é bom, mas ele é bom numa outra área que você não é. Amém? Eu já estou terminando, tá, amados? Último versículo que eu queria ler, vocês não precisam abrir, está em 1 Pedro 4:10. A palavra diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então olha, queridos, cada um administra quem? Que a palavra diz? Aos outros. Eu não vou administrar o dom para mim. O dom é para ser administrado à igreja, conforme a multiforme graça de Deus. E a palavra diz, como bons despenseiros. Não sei se todos sabem o que é um despenseiro. Quem é mais antigo aqui vai lembrar. Nas nossas casas tinha uma peça que era chamada despensa. Quantos aqui tinham despensa em casa? Tem ainda, né? Talvez não com esse nome, né? Talvez com outro nome. Mas na minha casa tinha despensa. E lá era onde era guardado os mantimentos, aquilo que era comprado no mercado. Quando a palavra diz que nós sejamos bons despenseiros, é que nós devemos oferecer aquilo que Deus tem dado para nós. Porque se Deus me oferece algo, Deus me dá um dom, e eu enterro aquele dom, eu não estou usando para os outros, como a palavra diz. Lembram lá da parábola dos talentos? Aquele que recebeu um, pegou e enterrou? Não queira ser igual ao outro, você é único. Eu tenho falado para o Tiago já há alguns anos, para o meu filho: procure o teu lugar no reino. Você sabia que nós devemos procurar? Procure o teu lugar no reino. Para que você está aqui nesse local, nesta cidade? Nós estamos aqui para servir uns aos outros.
E para servir a gente tem que oferecer algo. Procure o teu lugar no reino. Coloque o teu dom, o teu serviço à igreja. E eu queria encerrar com uma frase que está no livro do Jamê. Ele não me pediu para fazer isso, é que eu comprei o livro dele, A Casa e a Igreja, e é uma frase assim que me impactou muito. Essa frase diz assim: o que nos leva para fora da vontade de Deus não são as coisas externas, mas as pequenas coisas. Ele chama de ídolos mudos. Isso me trouxe uma revelação, porque eu achava que ídolo mudo era só aquelas estátuas onde as pessoas se prostram e rezam, né? Eu achava que aquilo era um ídolo mudo. E Deus usou a vida do Jamê. Quando eu li essa frase assim, me trouxe uma revelação. Ele está falando dos ídolos mudos que entram e vão tomando conta dos nossos corações. A vaidade é um ídolo mudo. A inveja é um ídolo mudo. O orgulho é um ídolo mudo. Sugiro que você compre esse livro e leia. Ele está sendo muito edificante na minha vida. Você vê, eu, um crente com 30 e poucos anos de conversão, achava que ídolo mudo estava falando só das imagens. E aí Deus deu essa revelação para o irmão, ele escreveu o livro, e esse livro está abençoando e abriu os meus olhos para algo que eu não enxergava. Então, peça para Deus te mostrar se existe algum ídolo mudo na tua vida. Queria contar uma última historinha bem rápida, que é mais recente, para você ver como a gente cai nas ciladas. Em 2011, eu já estava congregando aqui na SEC, o Alcione ainda não estava aqui, mas o Jefferson vai lembrar. Eu sempre gostei de carro, e Deus me deu uma condição financeira, e eu falei, eu vou comprar uma BMW. Fui lá e comprei uma BMW zero. Realizei um sonho. Eu tinha 4 carros em casa. Eu tinha um carro para viajar, que era da empresa, tinha um carro para minha esposa e tinha um carro para os meus filhos. Aí eu comprei o 4º carro, que era BMW, para passear nos domingos e para vir no culto. Eu fiquei 1 ano com esse carro. A minha esposa nunca dirigiu. Até que um dia eu estava sentado ali perto daquela porta ali, e eu deixava a BMW parada ali na subida. E durante o culto, não tinha essa cortina, muitas vezes eu ficava olhando para o carro. Mas é bonito, né? E é meu. E sabe que aquilo começou assim, eu estou dando esse testemunho, queridos, para ver como é que Deus trata a vida da gente, e a gente tem que ter disposição para mudar. E eu comecei a olhar para aquele carro e falava assim, ninguém tem um carro igual ao meu aqui. Mas eu mereço. Eu trabalho muito. Economizei dinheiro, eu mereço. Olha a semente de orgulho, de vaidade. Até que um dia eu estava olhando para esse carro, sabe o que Deus falou para mim? E eu não sei, mas eu sei quando Deus fala comigo. Porque eu começo a tremer inteiro e eu sei que é Deus que está falando comigo. Deus falou assim, você vai vender, se você me ama, você vai vender esse carro. Eu não precisava vender. Tinha dinheiro guardado no banco, o carro estava pago, eu comprei à vista o carro. Não precisava vender. Eu falei, Senhor, mas o Senhor sabe que era o meu sonho, eu vou vender. Deus tornou a falar, se você me ama, você vai vender esse carro. Eu falei, tá bom. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida de caminhada é obedecer. Falei, tá bom, Senhor, se o Senhor está pedindo, eu vou mostrar para o Senhor que eu amo o Senhor. Coloquei o carro à venda e fui viajar. Deixei o carro lá na BMW, fui viajar, fui para Ponta Grossa. Coloquei o carro lá num sábado, segunda-feira fui para Ponta Grossa, terça-feira de manhã o cara me ligou. Você precisa assinar o documento que o carro foi vendido. 2 dias que o carro estava lá. O cara comprou à vista o carro. Aí eu falei, cara, mas eu estou viajando, será que não é melhor esperar? Ele falou, não. Falou, você assina o documento depois, mas eu preciso entregar os documentos. Vai alguém lá na tua casa, pede para tua esposa entregar. Mas na hora o Espírito Santo falou para mim, você não estava preparado para ter esse carro. E eu já confessei isso para os homens que caminham comigo. Eu já tive oportunidade, eu tenho um desejo, é um carro que eu gosto muito. Deus sempre me fala assim, você ainda não está preparado. Porque aquilo se tornou um ídolo na minha vida, queridos.
Aquilo estava trazendo soberba, aquilo estava trazendo arrogância, eu me achando melhor do que os outros. Era um carro que eu não deixei minha mulher dirigir durante um ano que eu tive o carro, ela nunca entrou dentro e dirigiu o carro, de tantos ciúmes que eu tinha do carro. Você percebe como coisas que o diabo muitas vezes te oferece, coisas lícitas, não tinha nada de lícito nisso, coisa lícita, estava ocupando lugar no meu coração que só pertence ao Senhor. Mas em nome de Jesus, eu obedeci e o Senhor me curou. Amém? Então eu queria te animar nessa manhã, queridos. Se o Espírito Santo mostrar alguma coisa na tua vida que está gerando uma raiz de vaidade, sabe? Rejeite isso, peça para o Senhor tirar. Nós vamos orar aqui, mas isso é individual entre você e Deus. Sabe uma coisa que eu gosto muito dentro do culto? São dos músicos, dos instrumentos, eu gosto muito. Mas, ao longo dessa caminhada, você tem um lugar que muitas vezes tem muita vaidade entre os músicos. E o Daniel, que é líder, sabe disso, né, Daniel? Assim, que às vezes tem que combater essas coisas, né? Porque as pessoas estão à frente, elas estão, né, estão expostas. E a música vem de Deus, o dom vem de Deus. Então eu estou só fazendo um alerta para que a gente tome cuidado com essas coisas. Não permita que Satanás use outras pessoas, ou ele mesmo te assopre no ouvido, algo que vai gerar uma raiz de vaidade no teu coração. Não estou falando para ninguém vir sem tomar banho, ninguém vir com roupa velha, não é isso. A gente pode se arrumar, a gente quer dar o melhor para o Senhor, não é? Mas não tenha no teu coração de vir aqui para mostrar para o irmão que você é melhor que ele. Não tenha isso no teu coração, porque no reino de Deus, todos somos iguais. E o dia que eu e você, nós partirmos daqui, nem esse corpo nós vamos levar. O corpinho vai ficar. A palavra diz que nós vamos receber um corpo novo. Nós vamos receber um corpo glorificado. Amém? Então, cuide da tua saúde. Mas não se envaideça, não torne o teu próprio corpo um ídolo para você. Amém? Vamos nos colocar de pé?